Shalom a todos, meu nome é Vinícius. Eu venho aqui fazer um breve vídeo para poder falar um pouquinho sobre o mapa cabalístico que o Moré André Klein fez para mim. É um mapa muito trabalhado, que envolve muita dedicação e que tem me ajudado muito a tomar algumas decisões, questionamentos da nossa vida e o início de quais caminhos a gente poderia estar iniciando, quais caminhos a gente deveria estar evitando para que a gente se torne pessoas melhores. Eu venho aqui rapidamente só notificar as pessoas que quiserem estar se juntando a ele para poder fazer esse tipo de mapa para conhecimento próprio mesmo. Eu super indico, é um trabalho de excelente qualidade e eu acredito que vocês vão estar agregando muito para as suas vidas, para as suas almas. Shalom, shalom, até mais, até breve. Então vamos lá, gente. Vamos construir aqui então o que a gente estava falando. Vamos ver aqui exatamente a questão, né? Da onde a gente estava. A gente estava nesse slide aqui embaixo, falando o porquê que aqui em Devarim, no 16:20, repete 2 vezes a palavra justiça. Foi aqui que nós paramos ontem e falamos sobre isso, né? Disse ele, a respeito disso está escrito em Isaías 45:8, os céus, o Sheraquim, derramam justiça. Essa justiça de Sadeque é o atributo do julgamento para o mundo. Está, portanto, escrito em Devarim 16:20, justiça, justiça. Devereis buscar. Imediatamente depois disso está escrito, para que você possa viver e ocupar a terra. Qual terra? O Olam Rabá. Se julgares a ti mesmo, então viverás. Caso contrário, serás julgado. Isso se cumprirá mesmo contra a tua vontade. É o que está escrito aqui. Continuamos aqui embaixo com a dissertação, né, a leitura do Sefer Barri. Porque a Torá diz justiça, justiça 2 vezes, né? Disse ele, porque as escrituras continuam, né, no clarão, deixa eu ver aqui, ó, no clarão diante dele. Né? Esse clarão, né, conforme está sendo descrito aqui, é exatamente onde está falando desse terrilim. Esse terrilim nós temos aqui em cima, e aqui está, ó, Dahor, Derritane, Lefou, Vai-Yohavá, né? O tetragrama, né? Vai e Adonai, sempre a gente fala do tetragrama, o nome Adonai, Azerani, você me empurrou para a queda, mas o Senhor me ajudou. Tá vendo? Quem empurrou? O Eterno, ele empurrou para a queda, mas Hashem me ajudou. Ou seja, a mesma questão que está sendo falada aqui, né? Olha, você me empurrou para a queda, ou seja, tudo vem da mão de um só Deus. Você me empurrou para a queda, mas o Senhor mesmo me ajudou. Então, aí quer dizer, as duas questões que estão escritas aqui, justiça, justiça, agora a gente está começar a entender por que essa justiça é justiça. A primeira justiça é a justiça literal, tzedek, e é a presença divina. Está, portanto, escrito em Isaías, no 1:21, não é? Onde habita a justiça, que é a segunda justiça. O que é a segunda justiça? É a justiça que amedronta os justos. A justiça é a caridade de Sedaká ou não? Né? Então, uma construção que ele tem aqui, vamos ler, ó. Como tornou-se prostituta uma cidade fiel, cheio de justiça, que justiça habitaria, né? Em que a justiça habitaria. Vamos ver aqui para ficar completo. Ó. Como ela se tornou uma cidade prostituta, uma cidade, né, fiel, cheio de justiça, em que a justiça habitaria, mas agora é uma cidade de assassinos. A gente vai ver que a construção que o Eterno tem aqui com Israel é a construção
não é? Aqui de Isaías, vamos ler aqui no hebraico um pouco para a gente entender. A gente tem um livro, né, que é o livro de Lamentações, que a gente já estudou, que é Eirá, né, ou seja, aqui é uma lamentação, e aqui nós temos a palavra Haitá. Está vendo? A gente está construindo lá, eles estão falando da Torá, estão falando dessa argumentação lá do primeiro nível da Torá, e eles estão falando, lembra, olha, o primeiro templo foi destruído em 410 anos, e o segundo templo em 420 anos, que são 830 anos o total da duração desses templos. O Eterno fala que esses templos só trouxeram aborrecimento para ele, não é? Porque não era o momento, não era disso que ele estava falando. Então, veja, e aí nós temos aqui o total dessa construção, né, pegando 410 e mais 420, 830. E a gente sabe que o Aharon, quando ele vai com Moshe para o Egito, ele vai com 83 anos de idade. O Moshe tinha 80 anos e ele tinha 83 anos. Veja a ligação que nós temos aqui. E aí ele constrói isso em cima do que está escrito dentro lá do Bereshit. O Bereshit, onde a gente tem essa parte que diz lá, né? E era caos, não era torro vapor, como a gente já discutiu em cima sobre esse tema. E aí, aqui ele continua essa construção justamente, né, mostrando que dentro dessa justiça que está sendo escrita, né, onde Tzadek está a presença, não está falando de uma questão externa, de uma questão a nível de mundo, mas está falando de uma questão interna daqueles que começam a estudar essa Torá, não é? No seu nível profundo. Então, aí continua, onde habita a justiça, é que a segunda justiça. O que é a segunda justiça? A justiça que amedronta os justos. A justiça é a caridade, sedacá ou não? Aí agora entra uma pergunta. Disse ele que não. Por quê? Porque está escrito em Isaías 59, 17, ele vestiu a justiça com uma cota de malha, um elmo da salvação em sua cabeça. Então, vamos ver aqui, isso está no Ishayahu 59, no 17. Então, veja, ele vestiu, qual é o assunto aqui, ó, de Sedacá? Aqui está escrito que ele vestiu a justiça aqui e a justiça é de Sedacá. Só que na justiça de Sedacá, nós temos aqui uma construção do Tzad, da letra Tzad. E aí fala aqui Berosh, né? Então, ele constrói essa tzedakah, só que a tzedakah, tudo bem, isso é o nível mais baixo, que eu tenho que ajudar alguém a se alimentar. Se Deus mandar alguém no meu portão com fome, Deus me livre, ou uma situação de alguém difícil, eu virar as costas para isso. A gente tem uma questão dentro do livro de Ruth, que foi isso que aconteceu com os pais do marido de Ruth e a esposa de Naomi. Ele era um homem muito rico, isso tem lá no nosso canal, né, a história de Ruth, e ele era um homem muito rico, e enquanto ele estava estudando a Torá, aí daqui a pouco alguém, ele levantava, poxa, tenho que parar de estudar a Torá de novo. Aí levantava, poxa, o senhor tem um pouco de arroz para me arrumar, meus estudos lá com a Torá tá difícil, a gente está com fome. Aí ele sentava de novo para estudar a Torá. Aí, o senhor tem um pouquinho de sal? É porque acabou o sal, tá difícil da gente estudar a Torá, a gente não tem água. Aí, o que ele fez? Ele falou, não, é melhor a gente ir lá para as terras de Moab. E a gente vai para as terras de Moab, lá não tem ninguém que estuda a Torá, o país é muito rico, as pessoas, ninguém vai ficar perturbando toda hora pedindo comida, vamos para lá. E assim ele fez. Quando ele chegou lá, eles tiveram que investir muito, porque tudo era muito caro. E aí eles, como eles eram ricos também, eles tinham que se envolver com a realeza ali do local, né? O rei de Moab.
que era pai de Ruth e da sua irmã, né? A Orfa. Então, eles foram vivendo ali, os filhos, que agora se chamavam, né, dito de doente e acabado, os nomes eu não lembro, e aí eles vão se acabando cada vez mais, até que os 3 estudantes da Torá morrem. Com isso, Noemi fica pobre, acaba o dinheiro, ela tem que voltar para Israel. Quando ela voltou, ela não tinha mais nada, ela estava acabada. O a Ruth, ela falou que queria seguir ela. Quando a Naomi fala para ela, olha, volte para os seus deuses, volte para os seus costumes. A Orfa fez isso imediatamente. Voltou lá para o seu rei, etc. A Ruth falou, não, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Veja, o povo da união das almas, que criou todas as almas, né? Ou seja, o total do Adão construído dentro da Torá, todas as almas, esse vai ser o meu Deus. Né? E o teu povo, que é o povo de Israel, aquele que é direto a Deus, também será meu povo, através do estudo e do entendimento dessa Torá. Então ela volta lá, Ruth, que era uma moabita, isso deu um problema danado para se aceitar Davi como rei de Israel. Então, o que aconteceu? Agora, a Ruth ela tinha que colher as espigas para Noemi, que era sua sogra, porque eles estavam em misérias. Então, veja, qual era a miséria que eles estavam? Era a miséria espiritual. Eles não tinham mais nada de Torá, tinha que construir. Quem era Davi? Malruth. Não é por isso que o nome é Ruth, veja, é o mesmo final de Malruth. Então, Ruth era a parte feminina, e aí tinha que se casar com um dos parentes da Noemi, do marido da Noemi, porque eles tinham que fazer aquele rito dos pés descalços. Se ele não quisesse casar com Noemi, ele visse que não sairia uma semente ali que gerasse uma espiritualidade para salvar o mundo, então não adiantaria essa união. E aí acontece ao contrário. Mas veja, o que aconteceu? Enquanto esse rabino foi para procurar um descanso para estudar a Torá, deixou o povo com fome, ele tinha condições de ajudar, né? Ele pegou e não foi uma pessoa misericordiosa, porque quando alguém chega para procurar ajuda contigo, você tem que ajudar. Ele foi então para outra cidade, para o meio da terra de Moabe. Lá eles se envolveram em todo aquele esquema financeiro, de dinheiro, de status, etc. Todos eles se envolveram e perderam o quê? A espiritualidade. Ruth, né, ela faz ao contrário. Ela larga toda a riqueza e ela fala assim, não, o seu Deus será meu Deus e o teu povo será o meu povo. A ideia que ela tinha aqui era desses mundos espirituais. Então, ela sabia o que ela queria. Ela não queria riqueza. Veja, é a contrapartida, do interesse que as pessoas têm em Hashem. E aí ela volta e constrói agora Davi, que é Malruth. Ou seja, ela conseguiu cumprir a missão que ela tinha. Isso não está ligado de que ela seria uma pessoa que seria bem sucedida, etc. Ela não estava pensando nisso. Ela estava pensando na espiritualidade. Enquanto o rabino, com seus filhos que foram para outra cidade, estava pensando na religiosidade, porque na Torá está escrito que o estudo da Torá cobre todas as coisas. Mas isso não quer dizer que você vai virar as costas para aqueles que precisam. Então, eu tenho que estar disposto a deixar o estudo da Torá toda vez que eu for ser importante para uma pessoa. Tudo isso faz parte da construção das pessoas que se importam umas com as outras. Afinal de contas, todos nós nos preocupamos, né? E queremos que as pessoas se importem com a gente. Não é? Quando alguém liga para a gente, poxa, eu estava com a saudade de você, como você está? Tudo bom?
que a pessoa se pensa, né? Como ela passa, ela, poxa, essa pessoa se preocupa comigo, alguém se preocupa comigo. Pode ser até que a pessoa esteja numa situação que acha, poxa, ninguém se preocupa comigo. E aí você está fazendo uma tzedakah. Isso é muito importante. Por isso que também a gente deve ficar não só ancorado à parte técnica, mas à parte espiritual. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula aqui, então. Veja. Então, ele se vestiu de justiça, aí chegamos à palavra tzedakah, não é? E aí ele faz dessa justiça, aqui a justiça que a gente está vendo aqui, né? É de tzedakah, tzedakah, tá vendo? É de tzedakah, e é também uma pergunta, será que é a própria de tzedakah somente? É isso? Né? E aí ele fala aqui, ó, ele vestiu de justiça com uma cota de malha, um elmo da sua salvação em sua cabeça. Sua cabeça nada mais é do que a verdade. O que é a verdade? Emite. Emite, gente. A verdade, ela não pode ser a minha verdade. Porque eu tenho várias facetas dentro de mim que podem, né, ir contra a verdade. Por exemplo, alguma coisa que eu não concorde na Torá, não é? Por que eu não concordo na Torá? Eu não concordava quando eu entendia de uma forma literal, eu não concordava com o sacrifício, mas eu não conseguia entender isso mesmo. E eu rezava muito para Deus me fazer entender, mas eu nunca consegui entender como que um Deus ele pode estar preocupado, o Criador, em matar um animal, tirar o sangue desse animal, pegar lá, fazer uma sanguada danada lá naquele altar, não é? Jogar sangue para tudo que é lado, para que eu tenha perdão de pecados. Isso lembra muito o candomblé, né? E quem sabe não foi disso aí que os filhos lá da rainha de Sabá, entendendo mal os escritos judaicos, não foi daí que surgiu o candomblé, né? Eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu não parei para analisar, mas é quase certo que foi a partir daí. Então, veja, isso não tem nada a ver. Graças a Deus que isso não tem nada a ver, pelo menos para mim, para quem não se preocupa, né? Não liga para a vida dos animais. Então, mas eu sei que é preciso que tenham pessoas que tenham a força para tirar a vida de um animal para que alimente o resto da humanidade. Isso é um dom que Deus dá para a pessoa. Mas nesse caso de sacrifício, isso não existia. E diz, o princípio da tua palavra é a verdade. Né? A gente sabe que a palavra verdade está ligada à palavra emite, que é 441, que vai gerar todo o alfabeto hebraico. Então, quer dizer, não só o entendimento do alfabeto hebraico, mas também a ideia de que é através desses portais, dessas letras, é que eu vou alcançar a espiritualidade. Então, tem um adestramento não aquele como a gente faz com o animal, mas um adestramento intelectual, e onde a gente tem que compreender certas coisas, tem que casar com outras questões, para a gente, então, chegar à verdade do que está sendo dito aqui. Porque senão a gente acaba fazendo uma salada de frutas. E aí a gente acaba sofrendo por essa salada de frutas. O problema é que as pessoas pensam assim, poxa, mas eu não devia ser assim. Não devia ser assim. Poxa, eu tô com sinceridade, eu estou aqui com uma argumentação séria, como a gente vai ver daqui a pouco, mas isso não está dando certo, porque você está fora da Torá. Porque se tivesse dando certo, jamais estaria dando errado. E essa foi boa, né? Então, veja, por que está dando errado é porque você está fora da Torá. Mas como nós fomos ensinados que não, se está dando errado é porque existem ataques negativos e realmente eu não quero eximir que não existam. Existem. Mas se existem é porque eu ainda não ultrapassei essas forças negativas. Então elas continuam agarradas como elas ficaram agarradas em Jacob. E aí o que acontece? Quando a gente vai para uma guerra, existem livros excelentes de guerra. Né? Tem até um livro chamado A Arte da Guerra, que é lido por muitas pessoas. Então as pessoas elas estudam
para saber como elas vão fazer, colocar os seus exércitos, como elas vão fazer com que essa guerra ela aconteça. Então, elas se preparam e cada um faz a sua forma ali de ataque. Se um não superar o outro, ou em números, ou em táticas de guerra, como a gente já viu muitos filmes aí que falam sobre tática de guerra, né? Onde pequenos exércitos venceram grandes exércitos, por causa... A própria Alemanha foi derrotada por causa do frio. O frio dizimou muitos e muitos, a entrada do inverno dizimou muitos alemães que morreram de frio, não tinham como chegar alimento, aquecimento, aquela coisa toda, remédios, e eles acabaram morrendo, ou seja, uma tática que deu errada. Foi essa tática que acabou com Hitler, né? Então, veja, se a gente não tem uma tática, se a gente não constrói uma tática, o que é tática? Estude essa Torá dia e noite. Por quê? Através do entendimento dessa Torá é que eu vou compreender em o que muda isso no reze dia e noite. A reza de noite eu vou ficar vivendo, tudo bem, eu tenho que rezar. O próprio estudo da Torá é uma reza. Mas eu tenho que rezar com conhecimento de causa. Por exemplo, quantas pessoas nós vemos aí que entraram no emocionalismo de uma religião e foi prometido a eles uma cura, que a gente sabe que é impossível sem, pelo menos no nível correto, sem ter o estudo da Torá, e morreram com essa doença e pelo menos pensaram, eu não fui curado, mas eu estou salvo. Mas eles não estavam curados e nem serão salvos porque estavam na idolatria. Veja, falta de conhecimento. Se eles tivessem o conhecimento da Torá, ou se fosse dado para eles esse tipo de conhecimento, porque essas almas, elas tinham defeitos. É um pouco difícil de falar isso. Esses cérebros, eles tinham defeitos. Então, eles pegaram a Torá e decidiram que não seria mais um livro de Tikkunim, mas seria um livro de Tikkunim de um único ser humano. Ele veio lá, fez um sacrifício para todo mundo, uma única vez, utilizaram uma questão errada dentro da Torá, pegaram lá a história dos filhos de Aharon e colocaram como se fosse aquilo ali que estivesse acontecendo dentro dos níveis espirituais. Só que o que acontece é que as histórias de Aharon, dos filhos de Aharon, eles morreram dentro ali do templo móvel. Então, veja, eles morreram dentro do templo móvel por uma morte divina, não houve feridas, não houve cicatrizes, porque a própria Torá diz que o animal, quando ia ser sacrificado, ele não podia ter, aí a gente está aqui no nível peixe, tá, gente? Ele não podia ter uma marca na sua pele, ele não podia ter sofrido, ele não poderia ter sido assustado. Inclusive, se o animal soubesse que ia morrer, ele já era impurificado para o sacrifício, eles sentiam medo. Então, mais ou menos dentro dessa questão, a gente vê que o sacrifício que eles fizeram é porque eles queriam se fundir com a divindade. Eles não queriam mais participar do processo desse mundo, só que eles ficaram aqui e eles se apegaram à alma, não é? Aquela questão do Ibur, se apegaram à alma lá de Pinhas, que não tinha força para ser um Cohen, porque ele, nos seus antepassados, tinha Itró. Itró, que tem gematria 616. De contrapartida, a própria Ruth, que tem gematria 606. Então, veja, se passa 10 ali, né? E ele não tinha força, porque ele descendia dessa família de Itró, e ali era uma família dos feiticeiros do Egito. De contrapartida, o Iov, que era o pai de Abraham, em outra vida, agora vinha como Jó, que também fazia parte daquela corte e das pessoas que davam conselho ao faraó. Então, veja, a construção aqui em si, dessa questão toda, funciona tudo, não é? Dentro do hebraico. O princípio da tua palavra é a verdade. Ou seja, qual é o princípio que nós estamos falando aqui? Ó?
A gente está falando lá, vai ter a palavra, vamos ver aqui, reshit. E a palavra reshit, ela, ela faz parte, não é? Ó, vamos ver aqui, deixa eu aumentar aqui para gente. Ó, a palavra Rosh, na verdade, que lá vai estar sendo falado como reshit, elas são as 3 letras, não é, que estão no meio aqui do Bereshit. Olha, eu tenho um Beit aqui na frente, né, Bere, depois o Oreish, o Aleph, o Shin, aí entraria um Yud aqui, e também entraria um Tav. Então, a palavra Bereshit, ela tem gematria, vamos ver aqui, 412, né? Faltando só o Resh para ter a palavra Brit, que é pacto. Então, veja, o princípio da sua palavra emete, é verdade. Então, eu tenho a primeira palavra, letra do alfabeto hebraico, tem a letra central, que é a letra Men, que é a 13ª letra, e tenho a 22ª letra. Então, quando a gente soma 1 mais 4, cortando os zeros, a gente tem 9. Então, veja, o princípio, né, de vareja da sua palavra é verdade. Esse é um alfabeto hebraico que também é a espiritualidade que existe aqui dentro. E se eu faço o cálculo aqui, ó, 22, né, que é o valor ordinal, 22, mais 13, 35, mais 1, não é? 36. Então, eu tenho 36, que é 3 mais 6 dá 9 também. Se eu sigo a ordem do cálculo, né, das letras, 400 mais 40 mais 1, 441, eu somo 4 mais 1, 9. Mas também, se eu sigo o valor ordinal, eu também tenho o número 9. Veja, então, por que o número 9? Porque o número 9 é o único número que sempre vai dar 9. Ele é multiplicado por todos os números. Posso somar vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 10, vezes 15, vezes 20, o que for. No final, sempre vai dar 9. E a Torá, ela usa exatamente essas letras porque elas têm base. Tá vendo? Elas têm base. E para que essas bases existissem, quem tinha que vir? Os nossos sábios. Se os nossos sábios não viessem e não mostrassem essas bases, nós continuaríamos no engano. Qual é o engano? De não conhecer essa palavra profundamente e querer seguir, né, somente a tradução. Olha quanta coisa a gente perde dentro da tradução, né? Então, veja, quando ela fala aqui que a palavra é verdadeira, não é só, né, o princípio da tua palavra, Bereshit bara Elohim et hashamayim vehaaretz, no princípio da tua palavra é verdadeira, porque dentro do próprio Bereshit já está codificado tudo aquilo que o ser humano podia perceber do início dessa Torá, que é uma coisa só. O mandamento da Torá, ele é um só. Ele é: ama Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O resto são observações de como você vai fazer isso. Por isso que a palavra de Tzedaká, a palavra de Tzadik, está ligada a essa questão, julga a si mesmo, como a gente viu na aula anterior. Julga a si mesmo para ver se você está dentro desse escopo. E se você não tiver, corre atrás para estar. É isso, não é, que a Torá está falando. E continua. O princípio da sua palavra é verdade para quem? Para todos. Absolutamente todos. Mas para quem esse princípio serve? Porque o princípio da leitura da Torá, ele começa a mostrar que vai surgir um embrião espiritual, onde essa pessoa vai mostrar no seu coração o que ela valoriza. Ou o estudo dessa Torá, ou buscar, ainda que ele seja um rachá, essa construção na sua internalidade, ou ela vai, então, buscar outras coisas. O que a gente não pode, e eu falo isso para as pessoas muito, é que alguns alunos confundem a não religiosidade com afastamento do eterno.
onde ele coloca que ele tem o direito de agora definir como ele vai servir o Eterno. Não, não é nada disso. Já está definido como você vai servir o Eterno dentro da própria Torá. Tudo que a gente está vendo aqui é como servir o Eterno, é com a parte interna, mas a parte interna ela tem que ser construída. E como que ela é construída? Estudando essa Torá, entendendo as letras hebraicas, mas entrando em contato com essas letras hebraicas. Ou seja, não é só Or-Rimá, só luz de sabedoria, é Or-Hassadim. Eu tenho que ver, eu tenho que sentir, eu tenho que viver o que eu estou falando. E não viver somente através de uma argumentação intelectual de contrapartida do espiritual. E o que nós vemos aí é muito isso. Quando uma pessoa ela pega e ela usa, vou botar uma cebola em cima da geladeira, vou fazer um tipo de coisa que eu vou botar um sal atrás da minha porta, ou um copo d'água não sei aonde. Isso não é Torá, porque essas coisas não têm nem o nosso poder. Nós temos mais poder do que uma pedra. A pedra ela está sobre a minha vontade. Se eu vejo uma pedra no chão, e a Shem me permite, eu posso pegar ela e jogar ela lá do outro lado. E pronto, acabou a pedra. Eu posso pegar a água e beber. Como que essas forças são maior do que eu? E como, se não são maior do que eu, como elas podem ser maior do que o meu Deus? Compreende? Então, a gente não está falando de uma coisa ilusória, a gente não está falando de um Deus que não existe, a gente está falando de um Deus que criou todas as realidades, inclusive a força para você jogar pedra e o pensamento que você tem de construir isso. Quando fala-se lá que Deus é a rocha, não está falando que ele é a rocha assim, né, que a gente imagina, uma rocha, uma pedra. Não, é só uma alusão a algumas letras hebraicas que devem ser percebidas dentro da sua parte mais profunda para que eu possa entender, porque quando eu reconheço e falo assim, tudo está na sua mão, até o mal também está na sua mão, e se o Senhor me dá o mal, é porque eu não estou sendo justo. E porque também eu não tenho a construção dessa Torá dupla, fé com bitarrom, com também levantar, cair, levantar, cair, levantar, buscar tudo o que é possível dentro daquilo que eu sou para amar a Deus. Mas espera aí, eu não amo tanto assim. Mas você vai buscar, você vai rezar para quebrar essas grandes telas internas, para que isso mude. Assim, a gente tem um carvão. O carvão pode se fazer fogo, ele pode gerar fogo, mas é só aquilo mesmo. E aí você faz uma comida, ele apaga e acabou. É só isso mesmo. Então ele é finito. Ele é uma energia finita. Mas Hashem é o Criador e ele é uma energia infinita. Só que para entrar em contato com ele, tem que seguir os passos aqui, ó. O princípio da tua palavra é verdade. A verdade não é nada mais que a paz. Está tanto por tanto escrito que o rei Ezequias disse, Isaías 39, 8, nos meus dias haverá paz e verdade. Então, deixa eu ver aqui, está aqui, ó. Então ele disse aqui o rei Ezequias, que foi o rei que eu estava tentando lembrar de manhã o nome e não conhecia, não lembrava, né? Então veja, ele falou aqui, ó, que num princípio, não é? Na sua história lá com o Eterno, haveria paz e verdade. Então ele usa aqui a palavra
Ó, o Aleph, o Mem e o Resh, e aí que tem o nome dele, Ezequiarro, né? E a gente depois vai ver que esses nomes aqui são nomes de questões divinas, né? Ele falou a Ishiarro, tá vendo? Ele falou uma boa palavra, Tov Davá, e aí aqui nós temos o tetragrama, ficou meio separado por causa que às vezes a gente confia bem assim, Axê Davarete, né? Vaiomer. E ele continua com boa palavra que disseste. Então, veja, essa palavra é boa, pois ele pensou, haverá, né, Shalom, ó, que Adonai Shalom, e aí emete, aqui eu tenho a palavra emete, infelizmente, na hora de trazer para cá, haverá emete, haverá Torá, haverá estudo de Torá, haverá pessoas compenetradas com esses estudos em meus dias, e a mim. Então, nos meus dias haverá estudo de Torá. Essa Torá vai poder se. A esperança para a gente. Foi isso que ele falou. Então, olha o que é construído dentro dessa questão da Torá. Eu devo parar tudo quando tem um estudo de Torá. Eu devo prestar atenção na Torá. Muitas vezes, o aluno ele está estudando e está se distraindo com outra coisa que não é a Torá. Ele não está prestando atenção em cada uma das palavras que estão sendo escritas aqui. E aí ele se distrai. E depois ele fala assim, eu não entendi nada. Por que ele não entendeu? Porque ele não está ligado às coisas. Ele não está buscando a compreensão verdadeira. Veja isso. Então, ó, diz aqui, no meus dias haverá paz. É possível que um homem diga isso, mas isso é o que Ezequias disse. O atributo deste a Davi, meu ancestral, e a metade dos meus dias, e a paz e a verdade são metade dos meus dias. Por isso ele mencionou meus dias. Porque lá em cima a gente mencionou nossos dias, né? E também nós mencionamos anos, né? E ele mencionou ambos, paz e verdade, não é? A paz é Shalom e a verdade é Emet. E nos meus dias, pois tudo está, portanto, escrito em Gênesis 1:5, que houve uma tarde, houve uma manhã, um dia. Né? Então, houve uma tarde e uma manhã do primeiro dia. Inclusive, aqui é que começa o dia judaico. O calendário judaico, ele começa exatamente na parte da tarde. Então, veja, às vezes, quando a gente vai pedir à pessoa sua data de nascimento, a gente tem que ter a hora que ela nasceu, porque se ela nasceu depois das 18 horas, ela já não nasceu naquele dia judaico. Ela não nasceu no dia judaico, ela nasceu no dia posterior ao calendário judaico. Porque é diferente a história. Mas veja aqui, ó, em Gênesis, Bereshit 1:5, houve manhã e do primeiro dia. Mas a manhã do primeiro dia, o que é? Keter. Não está falando literalmente de uma data. A data é construída porque Israel precisava entender os momentos que a divindade passaria para o plano terrestre através de Nissan, que é Pessa, através de Iá, que é o Pessa Sheni, logo depois nós avançaríamos para outras festas, passaríamos pelo mês de Tammuz, que é a letra Het, passaríamos pelo mês de Ave, que era a destruição do templo, chegaríamos até o mês de Elu, onde finalmente Tisherei. Então, todos esses momentos que são alcançados, prestem atenção, eles são alcançados também internamente. Isso quer dizer que fulano de tal pode estar um dia em qualquer parte do globo terrestre, a divindade vir para ele e falar, preciso de mudança. E ele ia olhar para o seu interior e ele perceber, poxa, eu não amei tantas pessoas, eu preciso amar mais as pessoas. Eu não respeitei tantas pessoas, eu preciso respeitar mais as pessoas. Tudo que eu fiz até hoje foi em prol de mim mesmo. Eu nunca construí nada para ninguém.
Então, tudo isso são bons argumentos e tudo isso vem do único e verdadeiro Deus. Mas, aliás, tudo vem do verdadeiro Deus, até os pensamentos que estão na nossa cabeça. O grau de discernimento que nós vamos ter depende do CRI. Depende da pessoa que está olhando aquela questão. Por isso existem crimes muito graves em um país e que não são tão graves em outro país. Existem percepções tão graves dentro de um povo e outros povos que é uma bobagem. Vamos usar aqui uma questão boba. 2 homens andando de mão dada aqui no Brasil, o que seria? Geraria um caos. Um homem andando com uma saia, como eles andam lá na Austrália. Caramba, ia dar um problemão, não é? Até em vez em quando sai notícia, ó, o homem estava de saia, não sei aonde, a nova moda, e todo mundo vira, e isso é coisa de homem, mas isso é uma bobagem, porque existem pessoas, inclusive na Austrália, que é um país muito desenvolvido, e a cultura deles, eles usam saia, para ir lá isso é bobagem, não mexe com a hombridade deles e nada, e na Índia que se anda de mão dada, se você andar com uma pessoa aqui de mão dadas, por quê? Isso é cultural, isso não é Torá. E as pessoas querem botar que isso é pecado. Não existe pecado disso, dependendo de onde você nasce. Isso quer dizer, então, que o local que você nasce e a questão que é inserida dentro de você é que vai nortear a sua vida. E não pode ser assim. O que tem que nortear a sua vida é a Torá. Veja, e você pode estar num ponto desse qualquer, usando saia, andando de mão dada com outro homem, ou fazendo lá o que seja, e o Deus de Israel pode entrar em contato com você e falar para você, ó, isso é bobagem. Essa é a questão aqui para a gente, isso é bobagem. O que é importante é o quanto você ama as pessoas, o quanto você ama o eterno, isso que é importante. Essas coisas são tudo bobagem. Como você se veste, né? Como você pinta o seu cabelo, qual é o tipo de tinta que você vai usar, e etc. Isso é bobagem, desde que você, lógico, não fira a regra geral. Né? As esposas com roupas que não vão provocar coisas que são naturais em outros homens, se ela tiver com uma roupa inapropriada. A mesma coisa os homens. Então, veja, tirando essas percepções que você pode ferir o outro, não é? Você pode entender que tudo é cultural e que tudo vai depender de muita coisa. E a Torá não está interessada nisso. Com certeza não. Não é? Porque isso pega mal num país, não pega mal no outro. Mas isso também não quer dizer que você vai querer causar esse constrangimento, porque o nosso próprio Torá fala que você deve se misturar com o povo da região que você está, porque você deve parecer. Então, lá na Austrália, se todo mundo usa saia, vamos usar saia. Se na Índia todo mundo anda de mão dadas, vão andar de mão dadas. Mas aqui no Brasil isso não é possível. Então, veja, essas construções são humanas, são construções que os homens fazem humanamente falando daquilo que eles imaginam ser suas verdades, mas isso não é Torá. Muito bem, vamos continuar aqui. Então, o dia reconcilia com a manhã e a noite, e por isso é paz. O que está dizendo aqui? O dia representa a luz, a doação, e a noite representa a recepção. Quanto mais escuro está, quanto mais ódio há, quanto mais antagonismo ao outro existe, menos paz, menos luz. Porque tudo isso vai gerar grandes discussões. E isso, quando acontece dentro do ser humano, seja ele qual for, é divino. Divino não é só quando você está construindo algo que você acha que é religioso. Por exemplo, olha, não ande de saia aqui porque aqui é um local santo. Ou não dê a mão para o seu irmão lá na Índia porque aqui é um lugar santo e nós não é nada disso. O que a Torá está falando é de internalidade, o quanto você quer doar e o quanto você quer receber. A Torá diz que aqui você tem que gerar paz quando você se apega à doação, porque o Eterno é o único que manda as ideias para a cabeça e tudo. E como você julga e entende as coisas, é o que nós fazemos de melhor nesse mundo,
julgar as questões, então a gente nunca vai encontrar a paz. Nunca. Porque a gente não respeita o outro. Então é isso que está falando aqui, ó. Paz e verdade nos meus dias. E aí vai dia 1, né, manhã e tarde, quer dizer, quando eu começo a fazer o meu ticunim, quando eu começo a me voltar para o eterno, então eu vou ter que passar por esses parâmetros para entender isso. E diz aqui, o dia, vamos ver aqui, o dia concilia a manhã e a noite, por isso é paz, assim como o dia é paz, ele escolheu a paz, está, portanto, escrito em 2 Reis 20:19, paz e verdade, não é? Existirão nos meus dias. Então, ele diz aqui, ó, que a paz e a verdade existiriam nos dias dele, veja. Então, a Shalom, como descrito aqui embaixo, ó, quem disse isso? O rei Ezequias, que era tido como Machia, não é? Então, paz e verdade existirão nesses meus dias. Ou seja, não é algo literal. Eu estou ajudando a construir essa paz e essa verdade. Passará através do atributo concedido a Davi, está vendo? Onde está escrito, seu trono será como o sol à minha frente. Então, veja, esse atributo que foi dado a Davi falou que o trono de Davi, Malhut, Davi é Malhut, o trono dele, né, será como o sol à minha frente. Ou seja, o que é o sol? Tiferet. Então, Tiferet também é Jacov. Jacov gera as 12 tribos. Então, por isso, e aí aqui o texto todo dito, ó, que, pois quem nos céus é igual a ti? Né? Quem se assemelha ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Então, vamos ver aqui como está escrito. Que esse trono é construir esse grau da divindade, sabendo que ele é que comanda tudo, inclusive os sofrimentos. Kime, Meshach e Aroha, Ladonai, Ideme, Ladonai, Belini, Elim. Quem, ó Hashem, né? Quem é como ele? E quem, e seu trono será como o sol, né? À minha frente. E, pois quem é como Hashem? Quem é como ele entre os poderosos? E quem é construído como o eterno entre os poderosos?